Minas tem duas dívidas principalmente duas dívidas que me parecem problemáticas, que são problemáticas. A primeira é a dívida com a União. A dívida, quando o Estado renegociou a dívida em 1998, a renegociação foi de pouco mais de 14 milhões bruto. Depois teve alguns descontos, etc. Mas a posição de dezembro de 98 era de 14,8 bilhões. A posição de 2010 dessa mesma dívida em termos nominais, de 54,8 bilhões. Né? Ela representa 85% da dívida total do Estado. Agora, a outra dívida que o pessoal não atenta muito é a dívida com a CEMIG. Tá certo? A dívida com a CEMIG, que foi uma dívida contraída em 1995, no acordo que o Estado fechou com a União e fez um encontro de contas, e a União transferiu para o Estado essa dívida. Naquele ano a dívida era de 950 milhões. Hoje, essa dívida é de 5 bilhões. Tá? 5 bilhões. 5,70, posição de dezembro. Essa dívida é mais cara que a dívida com a União. A dívida com a CEMIG é IGPDI mais 8,18. A dívida com a União é IGPDI mais 7,5%. E qual é o compromisso que o Estado tem do acordo de efetuar o pagamento? É de pagar até 60%, não é, dos dividendos do Estado que a CEMIG lhe repassa. Então, só nesse último ano, e nem sempre isso termina sendo cumprido, porque o Estado, às vezes, não dispõe das condições financeiras para efetuar o pagamento. Então, é uma dívida que cresce no tempo e numa velocidade. É uma dívida ainda mais cara do que com a União. Hoje, ela representa 8% do total da dívida do Estado. Mas há um outro também, uma parte de empréstimo que o Estado vem contraindo, que tem aumentado gradativamente sua participação no total da dívida. São as novas contratações de empréstimos que o governo passou a fazer depois de 2006. Quando ele, tendo atingido os níveis da Resolução 40 do Senado Federal, ele recebeu autorização para retornar ao mercado de crédito. De lá para cá ele contratou já, até 2010, 4 bilhões de dívida. Isto se soma, não é, ao montante dessa dívida e amplia consideravelmente no tempo os encargos que terão de ser pagos. Não é? Então nós temos hoje na composição da dívida 85% da dívida com a União, que é caríssima, não é? 8% da dívida com a CEMIG, que cresce mais rápido que as demais dívidas, porque não se paga nem todos os encargos que estão previstos e planejados, não é? E ainda as novas contratações de empréstimo depois de 2006, quando o Estado volta ao mercado de crédito e retoma essas contratações. Então, se nós pegarmos o período longo também, de 98 a 2010, e aí colocarmos em termos reais essa dívida, a dívida do Estado vem crescendo em termos reais por ano 1,2%. 1,2%. Todo ano, em termos reais. Ela cresceu em termos reais, descontada a inflação, durante esse período 17%. Então a pergunta é a pergunta inicial que eu fiz, para depois julgar alguma coisa meio de terrorismo, né, nessa exposição. Então por que só agora volta essa preocupação? Não é? Eu acho que eu já coloquei, na verdade, durante um bom tempo, não é, aqui em Minas Gerais, o governo jogou uma cortina de fumaça sobre a questão do endividamento. Só tratou do lado fiscal, porque ajustou os fluxos orçamentários, etc. Tal. Então só tratou do lado fiscal.
A dívida ficou de fora. Porque considerar esse problema do desajuste estrutural, do endividamento, seria, na verdade, negar, não é, a política que vem sendo implementada, não é, e desmontar o mito do déficit orçamentário zero. Porque em finanças não há déficit zero se a dívida continua crescendo. Tá certo? Isso é o beabá das finanças. Não adianta. Não adianta. Tá certo? Se você faz uma contabilidade que o acordo da dívida propiciou de julgar o resíduo para o estoque da dívida, na chamada contabilidade correta, você teria de julgar isso como refinanciamento da dívida. Mas se você... A própria lei autorizou isso, mas a própria lei distorceu a contabilidade pública. Quer dizer, não há crescimento de dívida se não há déficit. O déficit ele tem origem no desequilíbrio orçamentário. Em 2006, o Tribunal de Contas da União, preocupado com os haveres financeiros da União, com a qualidade dos haveres financeiros, encomendou um estudo sobre o endividamento dos estados. Porque a dívida dos estados e dos municípios tem um peso muito grande nos haveres financeiros do TCU, da União. Então o TCU estava preocupado com a qualidade. E aí encomendou um estudo. Um estudo para você. Esse estudo foi realizado pelos próprios técnicos do TCU. E qual foi a conclusão que eles chegaram no final? Bom, eles escolheram como caso emblemático Minas Gerais. Então fizeram um estudo específico sobre Minas Gerais. Por que emblemático? Porque as condições mais desfavoráveis da taxa de juros de 7,5%, o peso da dívida de Minas Gerais no montante dos haveres financeiros da União, então decidiram estudar o caso de Minas Gerais e chegaram à seguinte conclusão: mantida essa trajetória de crescimento da dívida e mantido o prazo de 10 anos pós 2028, quando os estados terão de quitar a sua dívida, o estado de Minas Gerais terá de destinar, esse percentual é do estudo do TCU, 38,7% da sua receita líquida para o pagamento para conseguir quitar a dívida até 2038. 38,7%. Por isso, encaminhou-se, o TCU encaminhou naquela época a recomendação para o Congresso, para o Executivo incluir na LDO de 2007 o crédito com Minas Gerais no anexo de riscos fiscais, dada a alta possibilidade de insolvência do Estado, do crédito do Estado, crédito insolvente. Então a pergunta por último, para a gente poder debater, é o seguinte: o que se pode fazer nessa situação? O que se pode fazer é o que agora os governadores, os agentes que estão envolvidos nesse processo têm feito, de pressionar o governo federal para rever os contratos da dívida, mudar o indexador, não alterar, rever as taxas de juros, a taxa de juros que é cobrada sobre esse montante dessa dívida. Olha, se o BNDES financia as empresas a 6%, uma correção irrisória, ou menos, por que os governos estaduais, que fazem parte da federação, provisão de bens públicos, têm de pagar uma taxa estratosférica dessa? 20%, 30%, dependendo do ano. Não é? Rever o indexador. Se você passar um indexador por IPCA, o ganho é enorme. Enorme. Mesmo que você mantenha o 7,5%, só a mudança por IPCA. Não é? Então essa pressão, é o que vem sendo feito.
Tá certo? Se avançar em termos, nós precisamos de uma federação forte, até o governo assumir uma parcela dessa dívida, sim, que ela cresceu não por políticas fiscais responsáveis, mas pelos próprios instrumentos que corrigem essa dívida decorrente do próprio acordo. Não é? Segundo, é necessário que o Estado, nessa perspectiva, caminhar para efetuar a troca da dívida da CEMIG, é uma dívida cara. Ou renegociar com a própria CEMIG e o Estado, é majoritário, pelo menos tem controle acionário, tá certo? Tem um controle acionário, ou trocar essa dívida por uma outra mais barata. Olha, 8,18 mais IPTDI. O ano passado ela foi corrigido em 20 para 21%. As dívidas. Então ela cresceu só o ano passado 800 milhões, 800 e poucos milhões. Não é? 800 e poucos milhões. Senão o caroço lá na frente vai ser muito grande. O governo federal, ele resiste. Por que ele resiste? Ele resiste por simples fato. Primeiro, porque essa dívida do Estado são haveres financeiros para ele. Se ele reduzir esses haveres, a dívida líquida dele cresce. E aí, o negócio da sustentabilidade da dívida que eu estava dizendo, o parâmetro fica pior. Então, ele vai resistir. Certo? Se ele atenuar os encargos, os estados podem não ter garantido a sua contribuição na geração de superávit primário nos níveis que ele requer. Então, por isso que o governo federal está agora pelo menos acordando e parecendo que vai topar alguma negociação.